Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante onde ele nos fala sobre as sequências numéricas. Inicialmente, deixa eu definir aqui para você o que é isso. O que é? Na matemática, a sequência numérica corresponde a uma função dentro de um agrupamento de números. De tal modo, os elementos seguem uma sucessão, ou seja, uma ordem no conjunto. Deixa eu exemplificar para você o que é isso aqui. Vamos imaginar que eu vou pegar quaisquer números aqui da minha cabeça. Eu vou pegar 2, 3, 8, 24, 37, 58. Então verifiquem que eu só estou pegando os números aqui da minha cabeça e jogando. Não, eles não obedecem uma sequência, eles não obedecem uma ordem. Como assim uma ordem? Vamos supor que eu vá considerar então os números ímpares. Então eu tenho 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e assim segue. Isso quer dizer então o seguinte, que os números ímpares sim, eles obedecem uma ordem. Qual é a ordem? É que eles vão aumentando ou vão diminuindo de 2 em 2. Do 1 pulou para o 3 por quê? Porque 1 mais 2 é 3. Do 3 pulou para o 5 porque 3 mais 2 é 5 e assim vai seguindo a sequência. E é justamente essa sucessão que vai obedecendo o que vai me dar a ordem nesse conjunto, tá? Então, muito cuidado para um agrupamento de números e uma sequência numérica ou uma sucessão numérica, tá bom? A sequência ou a sucessão, elas têm que obedecer uma ordem, beleza? Quando a gente fala em enésimo termo, eu tenho duas situações. Eu posso ter aqui uma sequência finita ou infinita. Independente de qual vá utilizar, nas duas podem aparecer, aqui no caso, o enésimo termo. Vejamos aqui o texto então, olha só. O último termo da sequência é chamado de enésimo termo, sendo representado por AN. Então, olha só, o AN é justamente o enésimo termo. Geralmente, ele é o último termo de uma sequência, mas ele também pode ser um termo qualquer que você queira descobrir de uma sequência finita ou infinita. Então, vejamos. Inicialmente, eu tenho aqui SF, que é a sequência finita. Então, ela tem o A1, que é o primeiro termo, o A2, vários termos e o AN. Aqui, então, ela termina com o último termo, que eu devo saber quem é, e esse último termo a gente vai chamá-lo de AN. Agora, por que aqui está AN? Justamente porque eu não sei qual é a quantidade de termos. Como assim? É lógico que, se eu pegar 10 termos, por exemplo, o último é o 10º. O último será o A10. Se eu pegar 25 termos, o último termo é o A25. Só que, reparem que nessa sequência especificamente, aqui entre os valores eu tenho as reticências. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não sabe quantos termos tem entre o A2 e o AN, né? Então pode ser qualquer valor numérico. Por esse motivo que a gente chama o último termo de AN. A sequência infinita também, ela segue a mesma ordem. Qual é a diferença? A diferença é que o AN, mesmo sendo o último termo que eu vá considerar dessa sequência, após ele eu posso ter vários outros termos. Até porque a sequência ela é infinita. Então imagine que você tem, sei lá, 100 números. Só um exemplo, né? Desses 100, eu quero pegar um conjunto somente de 5. Então, esses 5, eles fazem parte de uma sequência de 100 números. Aqui, eu estou vendo aqui a mesma ordem. Então, eu estou considerando 4 números dentro de uma sequência infinita, tá? Então, quando você pega essa sequência, o último termo dela a gente chama de AN, embora tenha vários outros após ele. A classificação, inclusive já dei aqui um spoiler aqui embaixo, né? As sequências numéricas, elas podem ser finitas ou infinitas. SF é chamada de sequência finita, onde a gente sabe onde começa e onde termina. Aqui, então, eu tenho os números 2, 4, 6, pontinho, pontinho, terminando no 14. Então, eu sei que o primeiro termo é o 2 e eu sei que o último termo é o 14. A priori, eu não sei quantos termos tem, mas a gente consegue determinar essa quantidade verificando justamente de quanto em quanto esses valores vão aumentando. O SI é uma sequência infinita, ou seja, a gente sabe onde ela começa, mas não sabe onde ela termina.
Então aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, aqui o próximo seria 10, 12, 14 e assim vai. Essa sequência ela pode ser considerada como, por exemplo, sendo a sequência dos números pares sem o zero. Um outro conjunto muito importante dentro da matemática, que é uma sequência infinita, são os múltiplos de qualquer valor numérico natural. Por exemplo, os múltiplos de 5. Então começa do zero, eu vou ter 0, 5, 10, 15, 20, 25. Isso quer dizer que, se eu estou determinando os múltiplos de 5, os valores vão aumentando ou diminuindo de 5 em 5. Se eu quisesse determinar os múltiplos de 8, esses valores aumentariam ou diminuiriam de 8 em 8, tá? E o conjunto dos múltiplos de qualquer número natural sempre é um conjunto infinito. O que isso quer dizer? A gente sabe onde ele começa. No caso, começa do zero. Mas a gente não sabe onde ele termina. Quando a gente fala sobre recorrência, o que acontece? A lei da recorrência, ela permite calcular qualquer termo de uma sequência numérica a partir de elementos antecessores. Aqui, por exemplo, eu coloquei uma fórmula, ó, a n igual a n menos 1 mais 1. Muito cuidado, pessoal. Esse menos 1, você pode pensar o seguinte, professor, menos 1 mais 1 é zero, não é? Com toda certeza. Mas esse menos 1, ele faz parte aqui do elemento A. Esse mais 1, ele faz parte da fórmula. Qual é a diferença? A diferença é que esse menos 1, com ele eu vou determinar algum termo da sequência, a ordem do termo. Esse mais 1 é esse termo aumentado de uma unidade. Então, por exemplo, se eu quisesse saber quem era o terceiro termo, aí que eu pegaria, já que eu quero saber o terceiro, o n vale 3. Então eu vou ter A3, que é igual a 3 menos 1, que vai dar 2, mais 1. Ou seja, o terceiro termo ele equivale ao segundo termo somado de uma unidade. Se eu quiser saber quem é o segundo termo, ele é igual ao primeiro termo somado também com uma unidade. Até porque esse mais 1 ele não vai sair da fórmula. Agora tu pensa assim, ok, consigo achar o segundo, o terceiro, o 20º se eu quiser. Mas e o primeiro? Já que ele depende de elemento antecessor, não existe ninguém antes do primeiro. É aí que entra o seguinte detalhe. Dependendo da questão ou da situação que você queira resolver uma recorrência, geralmente você já vai ter o valor numérico do primeiro termo ou de algum termo de modo que você consiga achar todos eles, tá bom? Então, quanto a isso, não se preocupe, tá bom? Termo geral. A lei do termo geral é utilizada para qualquer termo de uma sequência definida por uma expressão. O que isso quer dizer? Imaginemos aqui uma sequência infinita. Como eu falei agora há pouco anteriormente, os números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, eu quero saber o seguinte, quem é o centésimo número ímpar natural positivo na ordem? Aí, para isso, a gente usa o termo geral, que é justamente uma fórmula que vai determinar todo e qualquer termo que você queira saber de uma sequência qualquer. Aqui, por exemplo, eu peguei a seguinte fórmula, a n igual a 2n ao quadrado menos 1. Então, por exemplo, dessa formulazinha aqui, eu consigo determinar o primeiro termo. Já que eu quero saber quem é o primeiro termo, o n vale 1. E esse n que eu estou analisando e substituindo antes da igualdade é o mesmo n que eu vou substituir após ela. Então vejamos, a1 é igual a 2 vezes 1 ao quadrado menos 1. Resolvendo essa expressão, a gente acha como resultado igual a 1. Beleza. O segundo termo, se eu quero saber agora quem é o segundo termo, o n vale 2. Então eu vou ter a2, que é igual a 2 vezes 2 ao quadrado menos 1, onde, resolvendo essa expressão, a gente acha como segundo termo igual a 7. Então, com essa formulazinha, para essa sequência específica, a gente consegue achar qualquer termo que você queira saber desta sequência. Tá bom, gente? Então, essa foi a nossa aula sobre sequência e sucessão, onde eu te mostrei a definição delas, te mostrei aqui o que é o enésimo termo, nós vimos também a classificação, que é uma sequência finita ou infinita,
definimos o que é recorrência e como a gente encontra também o termo geral. Fique à vontade para tirar a foto aqui do quadro. Muito obrigado pela atenção e tchau!